Bem-vindo ao meu canal. O canal para você que quer ser um profissional reconhecido e também fazer a diferença no mundo. Eu sou Cris Castro e venho aqui para descomplicar um pouco ESG. Hoje a gente vai contextualizar e falar um pouco mais sobre o que significam essas três letras, qual é o verdadeiro conceito que tem por trás disso e, de verdade, como é que você pode buscar o seu diferencial competitivo com ESG. Antes de mais nada, o que significam essas três letrinhas? E, Environment, S, Social, G, Governance. Meio ambiente, social e governança são os três grandes pilares para a gente medir e entender perfil econômico mundial. Se você busca investimento como empresa, se você quer ser um profissional reconhecido atualmente, pensando de verdade em como fazer a diferença dentro dos contextos em que você está inserido, sem essas três letrinhas, você não vai conseguir. Contextualizando isso um pouco, de onde nasce, como vem, o que come. Hoje, no Globo Repórter. O termo ESG ele fica popular em 2004, quando o secretário executivo da ONU chama 20 grandes CFOs, são grandes diretores financeiros, para conversar e pensar como traçar, como caminhar até 2030, olhando frente aos desafios do Pacto Global, num mundo com diferencial competitivo e que realmente possa ser sustentável e que todo mundo possa estar inserido. 9 países foram chamados, entre eles o Brasil. Nós estávamos lá para discutir um pouquinho como pensar soluções para empresas e no que as empresas fazem e buscando melhorias para o mundo. Obviamente que a primeira grande letra e o que traz com grande força é o Environment, meio ambiente. Porque na década aí de 70, 80, antes de 2004, né, até chegar lá, nós tínhamos grandes problemas climáticos, grandes problemas com poluição, nós tínhamos práticas, né, de movimentos para meio ambiente que não eram positivas dentro de grandes empresas. Nós tínhamos aí um movimento das indústrias e pessoas olhando para a questão antinuclear, né, as problemáticas que isso traria ali na década de 70. Na década de 80 já começaram com critérios sociais maiores de investimento, olhando o quanto pessoas deveriam ser olhadas e vistas como capital humano e como aquelas que trazem realmente diferencial para a comunidade. Em seguida vieram problemáticas aí da Ásia, África do Sul, olhando justamente para questões de meio ambiente. E até que 2004, como falei para vocês, um grande relatório chamado Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa, né, foi feito, desenvolvido pela ONU, e a partir disso as letrinhas ESG nascem como realmente uma luz, um holofote para aquilo que faz diferença e que pode realmente impactar sociedades, comunidades, mas as indústrias também. Bom, antes de falar de ESG, é muito importante a gente olhar para um outro cenário, que é o de desenvolvimento sustentável. Eu adoro essas duas letrinhas, até porque eu acredito de verdade que são duas palavras que dizem a mesma coisa: desenvolvimento e sustentabilidade. Né? Para se ter desenvolvimento hoje, é impossível não pensar em algo que seja sustentável. E para pensar em sustentabilidade, é impossível não entender como desenvolvimento. Porém, essas duas palavras juntas começam a significar o quanto nós precisamos parar e repensar práticas diárias a partir de indicadores claros para que a gente desenvolva a nossa indústria, a nossa empresa, pessoa como profissional, e que a gente entenda realmente que diferenciais competitivos podem alterar relações entre pessoas e meio ambiente. Recursos mais finitos, por mais tempo finitos. Errado. Gente, aqui já foi uma pegadinha. Recursos finitos por mais tempo e, ao mesmo tempo, pensar em pessoas que, a partir de relações, construam soluções que sejam sustentáveis. É claro que, para falar disso, a gente precisa dizer sobre o ciclo de sustentabilidade. E o que é isso? Que mais pra frente a gente vai falar também. O ciclo de sustentabilidade é a partir de relações positivas, com agendas positivas e com caminhar dentro de um tempo possível fazer a diferença dentro de contextos socioambientais. Falando esse monte de coisa para vocês pararem para refletir.
como é meu dia a dia, o que eu trabalho, com o que eu faço e o que eu quero fazer ou o que eu quero fazer no meu futuro, que vai realmente impactar como o mundo se torna mais sustentável. Gente, sustentabilidade não tem nada a ver com apenas o mundo verde, com apenas pensar em meio ambiente. Relações positivas, relações boas, práticas empresariais corretas, éticas, valores, normativas que sejam positivas, tudo isso gera sustentabilidade. Pessoas que gostem de trabalhar no seu local de trabalho, pessoas que estejam motivadas para estar lá, elas trazem mais investimento, elas trazem mais recurso, elas trazem mais ganho para a empresa. Então, no fundo, quando a gente olha para sustentabilidade, a gente está olhando para quê? Para crescimento, lucratividade, ganho empresarial. Fácil isso? Claro que não. E a gente precisa de indicadores muito diretos. A gente precisa de o que a gente chama de matriz de materialidade, ou seja, o quanto aquilo é palpável, o quanto eu entendo aquilo a partir de indicadores claros e o quanto eu deixo as pessoas saberem a partir de indicadores claros. Você está pronto para começar a aprender sobre isso? Você quer ouvir mais sobre isso? Por outra, você já sabe pra caramba e quer aqui discutir comigo sobre isso? É esse o intuito desse canal. É realmente a gente começar a pensar e discutir questões que o mundo já está falando há um bocado de tempo. Como eu disse para vocês, desde 2004. Porém, no Brasil, virou uma grande moda de um ano para cá. Talvez um grande efeito do pós-pandemia, né? Porque com tantas problemáticas a pandemia por aí, com tantas questões, tantos resíduos que foram gerados com a pandemia, a própria máscara, e era necessário, era fundamental, senão a gente podia ter a doença e morrer, mesmo com as questões de a alta taxa de desemprego, com um grande problema de meio ambiente, com a guerra que a gente está passando também atualmente, tudo isso talvez tenha começado a sinalizar que ou a gente muda, ou a gente não chega em 2030 com riqueza abundante para toda a população do planeta. A gente já começa a ver uma discrepância enorme sobre desigualdade. E falar de desigualdade social é voltar nesses três pilares, nessas três letrinhas, E, S e G, e ver que isso não está caminhando corretamente. Porque se eu tenho um meio ambiente com recursos por mais tempo, né, que sejam finitos, mas que fiquem mais duráveis por mais tempo, se eu tenho um social, um capital humano desenvolvido, empoderado, forte, e que realmente seja ali nutrido de informações constantes para manter esse ambiente com recursos mais tempo fortes, e a partir disso eu consigo ter, olhando para a governança, índices, normativas, regulamentações que fortaleçam o E e o S, bom, se eu falo disso, eu estou falando de um país rico, eu estou falando de um país forte, eu estou falando de um mundo mais possível. É aí que você quer morar? Quanto mais desigualdade, mais você vai ser afetado. Quanto mais desigualdade, menos o produto da sua empresa poderá ser comprado. Quanto mais desigualdade, quanto mais fome, quanto mais gente desbancarizada, quanto mais pobre tiver o meio ambiente, mais problemáticas terão os seus filhos, os seus netos, você mesmo. Afinal de contas, a gente nunca, pelo menos a minha geração, nunca imaginou passar por problemáticas de água, do recurso hídrico, com tantas questões e muitas vezes a gente tendo problemas de água e não podendo utilizar a água por dias. E isso chegou, essa conta chega. Existe um relatório que mostra que em 2050 o tamanho da população vai necessitar de 75% a mais de alimentos do que existe hoje. Como é que a gente vai produzir? 2050, tá perto. Então, olhar para isso significa entender essas três letras e, a partir disso, como a gente gera mais sustentabilidade e o ciclo sustentável se torna mais forte para que empresas, pessoas, profissões consigam, com isso, fazer a diferença. E é claro, isso gera dinheiro. Se é essa a sua questão, a minha é o impacto social. É realmente ver pessoas que consigam se colocar no mundo e que dessa forma gerem mais riqueza e que todos tenham uma busca por uma igualdade sempre constante. Mas a gente não pode esquecer que isso gera mais investimento para as empresas, bancos começam a olhar para setores e isso gera dinheiro, lucratividade para as profissões. Então, se você quer trabalhar com ESG, se você quer ser um gestor de
projetos que olhem para ESG, se você quer dar aula sobre ESG, se você quer ser diretor de uma empresa, de uma multinacional ou até mesmo de empresas menores, pequenas, startups que trabalhem com tecnologia, comece a estudar e ler sobre isso. Você vai ver, isso pode mudar a sua profissão. Não esquece, uma dica importante, liga o sininho, sempre vai ter por aqui novidades e a gente vai estar discutindo a temática de ESG em contextos gerais, seja gênero, diversidade, acessibilidade, inclusão, vai ter um monte de coisa que a gente vai falando por aqui. Me segue, aciona o sininho e eu te espero por aqui.